boa noite, bom dia, boa tarde, horrorizados, horrorizadas, horrorizados. Não sei que horas você tá ouvindo esse episódio ou assistindo, né? Não sei o que você prefere assistir a gente aí por vídeo ou somente ouvir. Estamos de volta, o meu episódio talvez mais aguardado. E ao mesmo tempo não queria que chegasse ele, porque agora a gente sabe que acabou Invocação do Mal, né? Será? Será, né? Mas a gente vai discutir esse ponto lá pra frente. Gali, calma, tudo no seu tempo. E estamos hoje aqui novamente com convidados, né? Porque esse episódio é um episódio especial, então não poderíamos deixar de ter convidados. E estamos com eles novamente, o Bruno. Oi! Com o Eduardo. Oi, gente, de novo. E claro que a gente não podia deixar de chamar uma página que é focada em Invocação do Mal, né? Então a gente tá aqui com a Hilary do The Conjuring Universo. Falei tudo errado, velho. Pode fazer o seu jabá aí da página, tá? Dá esse tempinho pra você fazer a sua promoção. Então, gente, só agradecer, né, o convite. Quando a gente fez ali, tanto eu quanto os outros ADMs, o Marcos e o Eduardo, a gente assistiu o filme, a gente nem imaginava que ia estar participando de um podcast sobre, assim, nosso filme favorito. A gente já acompanha aí a saga há bastante anos. Eu acho que eu comecei, eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu já estou com 23, então eu vi praticamente essa saga nascer, se desenvolver. E hoje está chegando a parte final, então agradecer aos meus outros ADMs que não puderam me escolher. E eu fico muito feliz por estar dividindo ideias com vocês, com pessoas que também me entendem e que são fãs também, né? Mas fãs de verdade. Bem-vindo. É isso aí. Bem-vinda! Bem-vinda. E estamos aí também com o nosso queridíssimo Gali. Ou não tão querido assim, né, gente? Talvez hoje ele não seja tão querido assim. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma opinião que não sei se vai ser assim unânime, se vai ser, mas eu sei que hoje eu vou humilhar o Eduardo e ele vai ver. Ai, ele Você tá vai ser favorito de sexy. Não humilhado. adianta, cara. Tem mais... Chocadíssima! Esse episódio tá prometendo barraco, tá? E hoje eu acho que eu vou ser. O que o Gali é com pânico, eu vou ser com Invocação do Mal hoje. Boa, Laura. Vamos! Aí vai ter aí a revanche do século vai ser hoje contra o Gali. E eu contra você. É o Gali contra todo mundo daqui. Eu acho que a gente já tá avisado que eu tinha me dedicado antes, né? É uma briga hoje, que a gente tem todo episódio, basicamente, a gente enche o saco do Gali contra Pânico, né? É o nosso hobby Pânico. favorito. Pânico. É. Exato. A gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente gosta de encher o saco do Gali com Pânico, né? O Gali passa o pano mais rosa pirilim-pim-pim possível pra Pânico. Razão. Nem sempre, mas enfim. Todo episódio tem que falar de Pânico, né? É a melhor franquia do mundo, não tem jeito, né? Cara, é porque é o que te assim, né? define. A gente olha pra você, Gali, você é Pânico. Então não tem como a gente te zoar sem zoar Pânico junto. Pra mim, isso é um elogio. Acabar. É um elogio. É um elogio, com certeza. Eu não vejo crítica, não. Eu acho incrível. É elogio, com certeza. Não existe franquia melhor. Vamos falar de agora uma franquia um pouco menos boa do que Pânico. Gali, quietinho. Um pouco menos. Ó, mentira, porque eu vou falar um negócio aqui. Ninguém gosta de Maldição da Chorona aqui e eu gosto, tá? Mas eles dizem eu que a gosto. Maldição da Chorona não faz parte do universo. Tem gente que fala que faz e tem gente que não faz parte. Então, no meu coração, de quem é fã do universo, não faz parte, porque é um filme realmente muito ruim. Canon, eu fui ver no cinema. No meu canon, tá lá. Ah, é no seu multiverso. Não faz parte do universo, porém, assim, é aquele tipo de filme que é mais explicativo. Então é bonzinho, bonzinho. Assim, não é bom, Ai, mas é bom. bonzinho ainda é um elogio pra Maldição da Chorona. Ele é aquele filme que você assiste
e, tipo, ok, passou na sua vida, você nem lembra. E Você nunca assistiu mais vai assistir. isso. É. É tipo assim, ok, você não se arrepende de ter assistido, mas você também não vai assistir de novo. Aí eu me arrependo um pouco. Sabe qual é o nome disso? Ah. Uau. Xenofobia. Só porque a chorona é latina, mexicana. É isso aí. E assim serve Meu, os argumentos. você avisou a Hillary que a gente tem umas piadas meio assim. Você entendeu? Você, eu não tenho, não. Ah, Eu não. não. Vocês estão sendo xenofóbicos com a Jorona. É Jorona. Pois Quer então, dizer, né? estreava ali Chaves, eu fiquei esperando ela falar, onde estão os meus filhos? E não saiu. Eu acho que aí desandou ali. Nossa, desandou. É xenofobia. Xenofobia sim. Bom, gente. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o caso real da família dos Smurf antes da gente partir pro filme em si, né? Mas vai ser assim, bem rápido, bem por cima, porque senão vai ficar gigantesco o episódio. E a gente sabe que se passar de no máximo 1 hora e 20, a galera já começa a assistir apenas 2 minutos de episódio. E então a gente tem Babado. que enxugar ao máximo. Mas enfim. E eu quero aparecer na prévia do Spotify. Spotify, você está me escutando? Eu quero aparecer na prévia de novo. Não, já passou 7 minutos que a gente tá gravando. Você não vai aparecer na prévia mais, vai ser outra Senão eu não pessoa. vou divulgar. Senão eu não vou divulgar. Você é obrigado a divulgar. Você não quer. Tô vendo espírito vingativo nele. Tá vendo? É, Espírito vingativo. tá. Então bora lá, gente. Tudo que eu vou falar aqui sobre o caso real, vocês podem ver no livro. Vou mostrar o livro porque eu quero me gabar aqui igual a Hillary. No livro do Ed e da Lorraine, Vidas Eternas. Esse aqui. Não tenho, não vou mostrar nada. Inclusive, Já acho que passou esse aqui muito. foi o Gali que me deu, viu? Ele contribui pra. Tá vendo? Olha aí. Eu acho que foi os 2 últimos que você me deu. Foi o Vidas Eternas e o preto. Luz. E o Luz das Trevas. Os outros 2 foi a B. Mas tudo bem. Enfim. Antes dos Smurfs se mudarem pra casa deles, ali nas redondezas já era falado sobre o quão estranho a casa era e que algumas coisas aconteciam. E tinham até vizinhos que comentavam que não sabia como outras pessoas tinham coragem de deixar as crianças brincar ali por perto. Antes de ir pra lá, os Smurfs moravam com o pai, né, do Jack. Deixa eu pegar minha cola aqui pra mim não errar nada que eu vou falar, né? Eles moravam com a Mary e o John Smurf. E quando foi em 1972, um furacão atingiu a casa deles, inundando a casa. E mesmo com o pai do Jack arrumando a casa para eles morarem, a defesa civil lá, o pessoal responsável, não deixou que eles retornassem para casa. Então eles compraram a casa germinada, que é a 328 e a 330. E na época, em 1973, foi quando eles se mudaram para lá. E o pai do Jack vendeu a casa para eles por um preço muito barato, que eles venderam por 4 mil dólares. E, tipo, muito, muito barato esse preço, já era de se desconfiar, né? Os primeiros 18 meses que eles passaram na casa foram bem tranquilos, assim. Aconteciam algumas coisas de vez em quando, mas nada que fosse tão pesado quanto passou a ser depois. E quem conhecia eles nessa época falavam que eles eram um casal muito feliz, né? Tanto que o Jack estava progredindo muito no trabalho dele. O que tá acontecendo com o Gali, gente? A câmera não Ele vira. tá devendo a invocação do mal. Ele tá tendo acesso de velho. Todo episódio, juro. Vamos esperar o senhor. Não, gente, eu tava rica porque a Aura falou assim. E eles eram muito. E, tipo, todo filme, todo livro, o diabo não pode ir uma família pequena. Uma família Pô, nunca nossa, pode ser irritante, né? feliz. Incrível.
Ai, Eu já mas Ou seja, minha gente, filha vou lá perturbar. se vocês estão muito felizes, cuidado que pode aparecer aí algum convidado especial na casa de vocês. Então, Ai, meu Deus. Esse eu não convidado tô aqui é feliz. desculpado, eu não quero, não. Um convidado do além. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Mano, olha o episódio amaldiçoado já. O Gali não conseguindo arrumar a câmera dele. Ai, gente, eu quero me Pronto. matar. Bem que a gente tem mesmo, tá? Isso é uma coisa também do pod, que tem episódio É que dá canônico. tudo Isso é canônico. errado pra gravar. E Isso é daí a canônico. gente chama dos episódios amaldiçoados. Que tem episódio que a gente tem que regravar. Tem episódio que a gente não consegue marcar o dia de gravar. E são os episódios que a gente chama de amaldiçoado. Meu Deus. Olha a cruz na janela do galho ali, ó. Sem querer. Nossa, é verdade. Dá um zoom. Dá um zoom, editora, que sou eu mesmo. Gente, hoje tá caótico. Desculpa, Hiller, gente, não é sempre assim. De vez em quando a gente é. Me sentir em casa. O episódio caótico, gente. Meu Deus do céu. Ah, beleza, então. Vamos continuar, Laura. Desculpa pelo transtorno. Enfim, Não planejado. eu parei que durante os 18 primeiros meses deles na casa, né? Eles eram felizes, aconteciam algumas coisas, mas não eram coisas que eles consideravam assim demais. Até eles tiravam sarro de algumas coisas que aconteciam. E quem conhecia eles na época diziam que eles eram uma família muito feliz. Depois disso, começou a acontecer outras coisas, né? Teve o episódio do tapete que eles compraram que tinha uma mancha de graxa. Ela lavou, a Janete lavou o tapete, saiu a mancha, passou 2 dias, a mancha voltou. Ela lavava, a mancha voltava. Até que ela deu fim no tapete, falou, melhor descartar essa merda aqui. E outras coisas terríveis foram acontecendo, como assédio sexual por parte dos demônios, que isso inclusive teve uma pessoa que eu conversei um tempo, faz uns meses já, e falou que já sentiu a mesma coisa com o espírito. É uma pessoa que é da parte do espiritismo, né? Que ela segue essa parte e ela teve esse mesmo comentário. Então, parece ser algo real, né? Eu ia fazer um comentário, mas eu já. Como que fala? Eu já atrapalhei Cuidado. muito o episódio. Eu não vou atrapalhar mais. Eu vou ficar mais quietinho enquanto eu não falar. Eu ia zoar o Bruno. Não, eu achei que você ia falar alguma coisa mais pesada. Não, eu ia zoar o Bruno. Se ele pensar um pouquinho, ele sabe o que eu vou falar. Mas enfim. Eu acho que eu sei também que você ia zoar, mas enfim. O cachorro da casa foi atacado também, ele foi jogado no chão, ele sofreu diversos ataques de convulsão, eles acordavam arranhados, as filhas viam objetos flutuando pela casa, os eletrodomésticos queimavam, então tipo, foi acontecendo as coisas e piorando cada vez mais. Na época, eles demoraram cerca de 10, 15 anos, mais ou menos, se eu não me engano, para até chegar a encontrarem com o Ed e a Lorraine, na época que, na vida real, eles não resolveram o caso, cataram a malinha deles e ó, tchau galera, vocês que se ferrem aí. Uma coisa nada com a outra, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E Olha a, que coisa. e a Janete, a Judy, a filha deles, não tem nada a ver com o caso, gente. Ela não faz parte do caso da vida real. O que tá no filme faz parte da ficção, da parte inventada da fantasia do filme. É mais ou menos isso sobre o caso. Não dá pra prolongar muito, senão vai estender. O Gali já... É que vou cortar isso de vocês não viram, mas o Gali fez a maior atrapalhada aqui no começo do episódio e a gente precisa seguir. Se vocês quiserem ver mais, é só olhar no livro lá que a gente mostrou pra vocês no começo do episódio. Agora vamos para o filme. O último filme de Invocação do Mal, onde a gente acompanha, né, o casal que a gente tanto ama, que é a última vez que a gente vai encontrar com eles no cinema. Nesse filme, a gente vê um pouquinho mais da família Warren, né?
A gente vê o primeiro caso, a gente vê o nascimento da Judy, que não foi, com certeza não podia ser as maiores maravilhas do mundo, né? Se tratando de Ed e de Lorraine Warren, tinha que ter alguma coisa no nascimento da filha deles. E com... Coitada. Ela sofre, é uma pessoa que sofre desde o primeiro filme. Sofrida. Enfim, a gente acompanha mais, a gente vê um outro lado do casal, né, nesse filme. E a gente vê a Judy sentindo cada vez mais a presença, né, dos demônios, igual a Lorraine sente. E ela fica o filme todo lá tentando cantar a musiquinha, você não tá aí, mas ele tá ali. Vamos começar com as opiniões, então. Dessa vez eu não vou chamar o Gali, eu vou chamar um dos convidados para começar. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Hoje eu tô a fim de começar com o Eduardo, porque o Gali quer criar uma polêmica aí e eu tô a fim de ver essa polêmica logo. Aguardem. Gente, juro, eu acho que o filme em si, não era para eu assistir esse filme na estreia dele, alguma coisa ia acontecer. Porque o Gali sabe, né, que todo filme que eu tenho muita expectativa para poder assistir, eu sempre tô vendo trailer, repetindo trailer, revendo tudo, detalhe por detalhe, alguma coisa que pode faltar ou não faltar, como é que essa cena vai se interligar uma a outra. E sempre sou o primeiro da fileira na estreia do filme ou na pré-estreia. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu faltei, assim, me jogar na ponte, de toda a raiva que eu fiquei. Mas, assim, o filme como um todo, eu assisti ele hoje, né? No dia da gravação do episódio. E o filme como um todo, eu esperava que eles fossem, de fato, trazer essa dinâmica de apresentar a família, como eles fazem nos filmes anteriores, de focar ali, botar a história quase que como um todo na família, mesmo que está ali sendo atormentada por um novo demônio. Só que também tem aquele risco de, aquela sensação de, nossa, tá acabando. O filme tá acabando, é o último filme deles, é a última história que a gente vai conseguir ter deles ali no cinema. Então tem outra responsabilidade que é ainda maior do que apresentar uma nova família, um novo demônio, como vai ser a resolução, o que eles passaram, deixando de passar, mas também principalmente finalizar todo aquele arco. Eu acho que foi uma pressão muito grande para o diretor, né, o Michael, e eu sinto, assim, eu fui com uma expectativa de achar que o filme poderia ali escorregar bastante, porque é aquilo, né? É um último filme, mas eles queriam apresentar algo novo, que já os fãs já conheciam, as pessoas que já sabiam das histórias dos Warren já conheciam, mas eu senti que eles poderiam escorregar. E no filme eu tive outra perspectiva. Foi um filme realmente muito dinâmico. A abertura do filme já estava lá me esbalando em lágrimas, porque para mim, pelo menos para mim, foi uma das melhores aberturas que a franquia teve ali dos 4 filmes de Invocação do Mal, porque traz aquela sensação de desespero. A gente sente essa sensação nos outros filmes, mas ao mesmo tempo nessa é aquela sensação de tipo, meu Deus do céu, a gente sabe que esse povo está vivo, mas por favor, como que vai acontecer? Como é que vai ser desenrolar essa situação? Então, teve uma das melhores aberturas. A apresentação de todo o desenvolvimento da família Warren, para mim, foi maravilhoso. Eu gostei muito. Como a Laura falou, né, dessa questão da Julian, ela não está na questão envolvida ali na história, né, dos Smurfs. E é interessante porque eles tiveram que adaptar de uma forma tão dinâmica, trazer essa família, essa história que é polêmica, que foi um dos últimos casos dele, né? Se não o último caso deles e tudo. E aí tentar interligar dando foco para a família, para terminar de concluir de vez a história deles, trazendo ali essa dinâmica de mãe e filha, conexão de uma passando para a outra, com o pai, a preocupação, o medo da perda, o que é que até onde o amor pode ir para a vida de alguém que está possuído. Então, essa dinâmica foi muito interessante. Só que são 2 pontos de vista. Primeiro, se você foi assistir um filme achando que o filme poderia ser algo focado 100% real ali, que é livros e os documentários da família, você vai achar um filme ruim, porque foge muito ali do cerco que foi apresentado para o mundo. Só que se você for olhando ali pela história mesmo, como uma história ali, sem você ter documentários, histórias anteriores, nada, só comentários por alto, a história ela é única e ela é muito bem desenvolvida. Acho que tem assim seus erros, de fato, ali teve umas 2, 3 escorregadas, que eu vou deixar para falar mais para frente,
Só que, como um todo, foi um filme que me agradou bastante. Eu acho que tem muita gente querendo ir muito pelo efeito manada. Uhum. E, ai, mas o filme é ruim. Ah, mas não sei o que, isso, aquilo. Meu irmão assistiu na estreia e ele chegou aqui dizendo: Eduardo, qual era o melhor filme de terror do ano mesmo? A Hora do Mal? É não, querido, é Invocação do Mal 4. É Jesus, literalmente o terror do ano. Ele chegou tão coragem. eufórico, porque ele assistiu o 3 e ele nunca terminou o filme, porque ele odiou. Ele odiou o filme completamente. E ele tava. Quando ele chegou aqui, eu pensei: tu assistiu realmente Invocação do Mal 4? Entendeu? E, de Ícone. fato, eu tive minhas expectativas muito Chama seu subidas irmão no pro episódio. entendeu? Mas assim, ademais, tem outros comentários, mas eu vou deixar mais pra frente. Gente, esse filme eu também gostei muito da introdução. E logo na introdução, você sente aquele ar de tipo assim, meu, é a última vez que a gente tá vendo isso, tá acabando. E o começo traz muito isso, né? Da gente acompanhar o nascimento da Judy, depois a gente vê um pouco dela crescendo, da época. E eu fiquei com muita sensação, tipo, eu já vi logo de cara que não seria um filme que traria exatamente o que aconteceu na vida real, e que sim era um filme focado mais no fechamento dali da Invocação do Mal. Então, é, logo de cara eu já comecei a ter outro olhar pro filme, que é isso que o Eduardo falou. Se você for com o olhar de que você quer ver exatamente o que aconteceu na vida real, você vai se decepcionar. E nem tem como a gente trazer exatamente o que aconteceu na vida real, porque filmes com final que não são felizes geralmente não são bem aceitos. As pessoas não querem ver final triste. Ninguém iria querer ver que o Ed e a Lorraine simplesmente falou: tchau, abraço, se vira aí com seu demônio, entendeu? Ninguém ia querer ver isso. Então, óbvio que vai ter uma mascarada, assim como aconteceu nos outros, né? A nossa vida ali, o real já é triste. Por que a gente quer pagar pra ver isso no cinema também, gente? Sim, Não faz exatamente. sentido. Ninguém ia querer ver isso. E eu senti do público exatamente o que o Eduardo falou, que a galera tava indo mais no efeito manata de tipo assim, ah, uma pessoa ali falou que é ruim. Ah, realmente o filme é muito ruim. Só que são pessoas que você consegue ver que não é do meio do terror, que não acompanham o universo da Invocação do Mal, que não tá por dentro de toda a história, tipo, só conhece ali dentro mesmo porque, ai, nossa, gente, saiu o filme Invocação do Mal, vamos assistir? E é um nome que é muito grande no cinema hoje em dia, entre os terrores. Então a galera vai pra assistir e acontece o que aconteceu que a gente tava comentando aqui fora da gravação, e muitas sessões de cinemas foram atrapalhadas por adolescente que tava indo só pelo hype, e não porque gosta de fato da franquia e do filme. E atrapalhou a experiência de muita gente que tava lá porque gosta do filme, né? E tem uma questão assim, que tipo assim, esse tipo de terror que. Tá dando pra ouvir normal, né? Eu preciso ficar segurando, não, né? Tá de Não, boa, né? precisa não, pode deixar normal. Beleza, obrigado. Esse tipo de terror que é o sobrenatural, que o Invocaverso sempre trouxe, né? É terror de massa. Isso não é pra mim ruim. Só que eu acho que por uma pessoa mais especialista, mais crítica do mundo do cinema mesmo, considera a franquia, boa parte da franquia do Invocaverso como um terror de shopping. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é aquele tipo de terror fácil, aquele terror rápido, fast food, uma coisa que você não faz pensar, não te faz ter nada além do que bons sustos, boas mortes e etc. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de apelo que a franquia tem com o público em geral mesmo, diferente de filmes mais nichados que a gente tem dentro do horror, isso queima a imagem da franquia. Na minha opinião, sempre queimou. Porque não importa, os filmes sempre vão bater recorde de bilheteria, entendeu? Sempre vai estar no boca a boca. E isso, na minha opinião, mais fere do que ajuda. Assim, a única coisa que ajuda a franquia é ter mais filmes, só. Porque do resto, eu sinto que ao passar dos anos, todo o universo e toda a franquia do Invocaverso foi simplesmente só ficando mais mal falado, mais mal visto e tudo mais. E mesmo que a qualidade não tenha decaído tanto.
entendeu? Mas eu acho que por conta de tudo que aconteceu e de todas as experiências cinematográficas e de pessoas assim um pouco mais de, ai, como que eu vou falar? Rasas. Hã? Pessoas rasas, porque o filme fica mais mal falado, porque a galera Qualquer vai. pessoa É, vai. E nem gosta de terror às vezes, sim. acha terror nada a ver, mas assiste porque é um filme, assim, não é uma crítica, porque eu adoro o universo, mas é um filme fácil de assistir, É entendeu? que o Porque povo é um espera susto toda hora. Eles não é, querem que, igual Invocação do Mal 4, ele teve uma história mais drama. dramática por trás, né? Teve ali todo um enredo para envolver a Judy na história. Então, eles queriam ver um pouco mais do terror, do susto, dos jump scare, que é o que eles gostam de assistir no cinema. E não teve isso realmente nesse filme, né? Tanto que Teve algum. um dos pontos. Teve alguns, claro, muito bons, inclusive. Mas é uma coisa que talvez tenha faltado um pouco. Que parece até que, tipo, 2 horas parece que foi pouco. Porque a gente viu um Sim, pouco total. da história dos Smurfs e a gente queria ver um pouquinho mais do sofrimento deles. Eu gostei muito de Eu ver acho. essa parte da família Warren, né? Da relação deles, do envolvimento. Mas a parte dos Smurfs acabou ficando um pouquinho de lado, né? Bastante. Eu acho que foi mal distribuído, na minha opinião. Eu acho que o filme foi extremamente mal distribuído, porque eu entendo que era o encerramento dos Warren. E assim, o dos Warrens cinematográficos, né, gente? Porque os Warrens da vida real não tem absoluta. O dia que eu entendi isso, me deixou muito chateado. Exatamente. Abaixo. Isso é uma coisa que quem zoa bastante no grupo disso é o Jonas, né? Dos Warren e tudo mais, que eles são charlatões e tal. Uhum. Mas, assim, é uma coisa que eu fiquei muito chateado em ter que separar, porque os Warren de verdade, pra mim, são Vera Farmiga e Patrick Wilson. Desculpa, é isso. Falei. Eu nem Concordo, lembro concordo. quem são os Warrens na vida real. Bom, acabou. Ah, assim, como eu falei, que eu não sei se vai entrar na gravação, mas eu acompanho o universo de Vocação desde o primeiro filme. Eu tinha só 11 anos de idade e já fazia um acompanhamento desse filme. Teve toda uma logística antes para eu já ser fã de James Wan, por ser diretor de Jogos Mortais, que é uma das minhas franquias favoritas, e do Patrick, em questão de Sobrenatural, também dirigido pelo James Wan. E a Vera Farmiga seria ali pela Órfã, que foi um filme também, assim, meio besterol, mas a Maravilhoso. atuação dela foi Amo, excelente. amo. Então, eu já era fã deles dois, então quando lançou o filme, mesmo tendo muito pouca idade, eu já fiz acompanhamento. E como o Gabi falou, para mim, Ed Lorraine é Vera Farmiga e Patrick Wilson. Mas, assim, acho que o que a gente tem que manter, eu acompanhei esse filme nascer, se desenvolver, e eu acho que eu sei mais dele que na minha vida, para ser bem realista. Então, acho que as pessoas têm que entender hoje o seguinte, que existem 4 tipos de pessoas hoje que acompanham o universo profissional. Então, vou começar pela base aqui, que são os modinhas, vou usar a palavra correta, que são as pessoas rasas, que não sabem nem quem foi Ed Warren, não sabem o contexto do filme, não acompanharam nada e nem sequer assistiram um filme antes para entender a história. Temos as pessoas que vão assistir pelo terror, que de fato gostam de terror, não tem nada a ver com a questão da família Warren, nem dos Warren verdadeira, pelo terror que eles estão no cinema. Temos ali as pessoas que gostam dos Warren, existe, incrível que pareça, que acompanhou eles como demonologista, e tem o número 1, que é por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, essa franquia é como o James Wan mesmo falou. 2 pontos ali. O filme nunca foi um filme de terror. Ele disse que foi um romance disfarçado de terror. Então as pessoas têm que entender isso, que não era um filme de terror, é um romance. Tanto que desde o início, desde o primeiro filme, a gente ficou claro a ligação do Ed e da Lorraine. A química deles dois ali sendo colocada como principal, mesmo as pessoas achando que é coadjuvante, e não é. O filme era para ter se chamado The Warrens, que daí a gente já tira uma noção que seria focado no casal Warren. Aí as pessoas vão para o cinema hoje assim, é terror. Não é terror. E a gente sabia que ia terminar nesse arco da família Warren, por quê? A gente teve ali Annabelle de volta para casa, onde a Judy
ela já teve esse contato. Na verdade, ela teve desde o primeiro filme com a Bathsheba, pela questão ali da Lorraine ter deixado cair aquele comentário com a foto dela. E pessoas que são interligadas hoje na tecnologia, espiritistas sabem que espíritos eles atravessam através de fotos, objetos pessoais. Então, ela já teve essa ligação ali desde o primeiro filme. E isso ficou bem claro o quão gênio é o James Wan. Primeiro, por ter criado essa franquia do zero perfeitamente, colocando um casal, um romance no centro de um terror. Quem iria imaginar isso? Quem iria imaginar que Apenas James casos Wan. ninguém, o cara, tipo assim, colocou e ele, tudo no universo da Invocação do Mal hoje se interliga. Até mesmo as entidades se interligam, apesar de serem casos com anos de diferença. Então, tudo no universo da Invocação do Mal ele foi bem construído. Como, eu esqueci seu nome, falou ali primeiro, do lado da Laura, aqui, O Eduardo? Eu? Eduardo, isso. Eduardo. O Eduardo falou. Quem assistiu a franquia desde o início sabe o quanto ela é bem desenvolvida. Ela foi bem desenvolvida. Coisas que a gente viu no primeiro filme, quem acompanha a saga conseguiu interligar no último filme. Então, quando lançou, eu vi ali os trailers, as histórias, primeiro que eu já sabia que seria a família Swarrow bem antes deles publicarem. Se a gente seguir hoje os 10 casos mais notáveis de Ed Lowell, vocês vão encontrar o quê? A família Perron, a Annabelle, o lobisomem que aparece em Annabelle 3, ali aquela cena mesmo que curta aparece o lobisomem. Temos a família Swarrow, que foi a última. E nos 4 filmes que a gente teve principais deles, foram 2 casos mesmo. Pequenas participações foram desses 2 casos, dos 10 casos mais notáveis. Foram bem distribuídos. Então, eu bem que eu já entendi, eu já sabia que até cheguei a comentar com outras pessoas que seria esse caso e que seria focado nos Warriors. Gente, era para fechar o arco dos Warriors. Então, as pessoas estão indo para o cinema achando que eles vão ver a família de novo, mas não vão. A família de novo foi o plano de fundo para trazer os Warriors. Tanto que quem acompanha a história deles, quem sabe do filme, ele só é literalmente baseado em fatos reais. Não aconteceu aquilo quando a Maureen foi dar o Wizardwood. Os Warren só foram começar a investigar casos quando a já estava mocinha. Então, eles não investigavam com ela bebê, a Lorraine não foi vir ninguém grávida. Então, nem foi perto ali uma coisa da outra. Então, as pessoas estão confundindo a questão do baseado em fatos reais e quererem ver, como a Gabi falou, eles querem pegar o caso real e colocar em isso nunca vai acontecer. Todos os filmes hoje que a gente tem de terror, que eu acompanho, Olhos Famintos, vou começar aqui pelos clássicos, tá, gente? De hoje, eu digo que não são tão bons. Mas Olhos Famintos, A Franquia Pânico, até Pânico na Floresta, gente, é baseado em fatos reais. Eles não vão contar a história com cada detalhe. E o que abre até um parêntese pro terceiro filme, como o Eduardo falou, que é tão criticado, que, cara, foi um filme para mim que foi assim, incrível. Então, é uma coisa interligada à outra. Então, quando a gente viu que ali, lá no início de 2013, 2016, essa franquia nem era conhecida. Vamos falar aqui, claro. Ninguém, só quem era fã do universo Invocação do Mal conhecia o Invocaverso. Sabia, tanto que eu até brinquei, gente, estão descobrindo Vera Farmiga agora. E a diva tá aí, ó. A diva tá aí desde Bates Motel. Não era explodido assim, Nossa, realmente. Bates Motel. Arrasou. Meu Deus do céu. Estão descobrindo o Patrick agora. E, tipo assim, a franquia está sendo descobrida agora, no final dela. O que eu acho muito injusto com quem acompanha desde o início. Muita gente falou assim, porque o filme não foi bom. Para mim, como fã que acompanhei desenvolvimento, crescimento, os motivos e os porquês por trás da franquia, cara, para mim fechou com chave de ouro. Teve alguns pontos de deslize, teve, porque querendo ou não, a gente realmente queria saber um pouquinho mais da família de Moro. Porém, quando a gente vai entender um pouquinho o que o James Wan falou, não teria como explicar tudo. Teve a questão lá dos abusos do pai, e é uma das cláusulas do contrato que não poderiam usar, manifestar nada de forma sexual no filme. Tanto que nem os personagens principais têm nada sexual, só química, né? Só aquela olhada. Mas isso é assim. muito, muito legal no universo de Invocação do Mal, é não ter essa coisa sexual, porque
quase todos os filmes de terror a gente tem uma coisa sexual no filme. E E a isso, Laura não gosta de ver nenhuma cena de sexo em filme. isso é uma coisa que eu não voltou. gosto em filme de terror. Eu realmente não curto, porque quebra todo o clima que você tava. Tipo, Agora emenda no ponto que o Gato vai gostar. Ali, a franquia Pânico. Vamos tocar aqui no assunto. Eles mesmos já trazem isso pra gente, que tem a regra dos filmes de terror. Eles Transou. trazem isso pra gente. E uma das regras é ter o quê? A boazuda bonitona numa cena, sabe? Então, mesmo aquela questão que o Gabi falou, porque trouxe o que todos os outros filmes já trouxe. Pra mim, o diferencial de Invocação do Mal. Por quê? Por mais que eles sigam algumas regras do filme de terror, eles não seguem totalmente. Eles não têm um casal de uma mulher bonitona que mostra o corpo. Pelo a contrário, Vera é gente, muito bonitona. Não mostra o corpo, mas ela é muito bonitona. não vou nem tocar nesse tópico, porque eu sou suspeita pra falar dele. Então, tipo assim, não tem uma cena sexual, não tem morte desnecessária. Vamos combinar que 3, 4 filmes agora a gente teve uma morte de alguém do núcleo principal, que foi o Padre Gordon. Só. Uhum. Então, sabe, E foi a morte. A gente tem que falar isso. Foi a Foi morte. a morte. A Foi a morte. morte. Ele se suicidou. O peso disso no universo Invocação do Mal Sim. é surreal. Eu só acho que você tocou num ponto, assim, realmente, que o filme, ele me trouxe uma percepção realmente do que você falou. Eu não enxergo, assim, não é 100% do que você falou, não. Mas de uma parte que você falou, do filme que ele não traz apelação com morte, com sexo, rock and roll e droga. É uma coisa que eu percebi, principalmente nesse filme agora, não sei se vocês tiveram essa percepção também, que a gente sempre teve a influência da Igreja Católica, eu não sei se alguém é católico aqui, eu não tô ofendendo ninguém. Carly, Eu peraí, tô ficou meio falando, abafado o seu áudio. Você não vai gostar depois quando você ouvir. tá ouvindo? Tá bom? Tá normal? É, assim ficou Bom. melhor. Beleza, eu vou ficar segurando aqui pra mim não ter problema. Eu tava comentando um ponto que a Hillary falou sobre a franquia não ser apelativa, questão de morte, questão de sexo, muitas outras coisas assim, sabe? Em prol de contar uma história mais tranquila, uma história mais coesa. Só que sim, eu percebi uma coisa, principalmente nesse filme, que a gente já vem acompanhando a questão da fé católica, religião, famílias, principalmente esse filme, né, que tem uma família muito grande, né, tem avós, tem filhos, tem pai, mãe, etc. E aí eu vejo que a franquia, ela sempre puxou uma sardinha, isso não é uma crítica, é um comentário, tá? Não sei se tem algum católico aqui, então, assim, gente, enfim. Puxa muito excomungar, você, né, meu bem? Eu, querida. Mas também como Metade das pessoas aqui, se pisar numa igreja católica, queima. queima, talvez. É isso, mas tudo bem. A minha crítica não é a igreja católica. Peraí que a minha filhinha tá querendo entrar aqui, calma aí, rapidinho. A filha. Quem é, Eu acho gente? que ele vai tocar. Eu já imagino. Eu já até sei que é o que eu acho que todo mundo bate na tecla. É. Desculpa, é que a Dorothy queria entrar aqui. Calma. Então, a minha crítica em si, gente, como eu disse, minha crítica não é em relação à Igreja Católica, mas assim, o filme, e principalmente esse, outros da franquia já trouxeram isso, mas principalmente esse, eu sinto que ele tem uma propaganda muito forte do catolicismo, de religião, e principalmente de famílias. Mas eu não digo famílias todos os tipos, é família tradicional não brasileira, porque não são brasileiros. Mas, enfim, então isso é uma coisa que me incomodou um pouco, porque eu entendo que os Warrens eram obviamente ligados à religião e tudo mais, ligados à Igreja Católica, à parte do exorcismo e tudo mais. E só que foi uma coisa que me chamou um pouco de atenção, que tem uma forte propaganda. E eu acho que em tempos tão divisivos que a gente vive, né, nesses últimos anos e tal, eu acho que é um pouco complicado trazer com muita força essa questão de, a religião salva, o amor da família tradicional salva. Eu fiquei um pouquinho assim, é uma análise mais crítica, tá, gente? Não tem a ver exatamente com o legado da franquia, mas eu sinto que puxaram um pouquinho pra esse lado, eu fiquei um pouco incomodado. Amiga, eu acho que eu vejo de Não outro sou, ponto.
Eu não sou excomungado da igreja, que nem o Bruno falou que É sim. Desde quando viado é aceito na igreja? Não, eu nunca quis ser aceito. A questão é essa, eu nunca quis ser aceito. Quem tem que me aceitar sou eu, e eu me aceito há muitos anos. Então, Ah, o lacre. lacrei com a Laura. Cadê meu Antes leque? Finge que eu tô usando leque. de a Gabi ali te deixar a Dora te entrar, eu até comentei com eles três que eu já imaginava que você ia falar. E é realmente o que eu imaginava. Você falou que eu realmente imaginava. Só que assim, eu não sei se é o mesmo ponto em que a Laura e o Eduardo e o Bruno eles vão concordar comigo, porém eu vejo por outro ângulo. James Wan, que acompanha o trabalho dele, sabe que o cara é mestre em fazer críticas à sociedade de formas disfarçadas, camufladas. E Certo. ele traz essa questão da Igreja Católica. Vamos fazer uma análise do primeiro filme. O que eles dizem no primeiro filme? Que as filhas não são batizadas. Aí o Ed já diz aquela coisa: isso pode complicar. No Exato. segundo filme, a família não tem presença nenhuma na casa de religião. A mãe fuma, o pai foi embora, já começa desrespeitando Disfuncional, né? os mandamentos. No terceiro, que para mim, por isso que eu gosto do terceiro, é um ponto muito importante que o mal do filme não é uma Não é pessoa comum, sobrenatural. é filho de um padre. A menina foi criada nos desígnios da igreja, mas decidiu fazer o mal. Já no 4, a gente tem o inverso totalmente do primeiro filme. Lá, elas fizeram a crisma, são uma família extremamente religiosa. Então, eu vejo que o James ele não puxa uma sardinha, mas ele critica que o mal está presente até mesmo nos ambientes em que a gente acha que não está. São mais Tá sagrados, né? são sagrados. Eu concordo. É uma família feliz. Mas o quê? Ninguém invocou espírito nenhum, mas o espírito se apegou à família. Como eu brinquei, o inimigo não pode ter uma família feliz que ele quer acabar. Mas então eu vejo assim, como uma crítica dele dizer que, ei, não é só pessoas que praticam outras religiões que sofrem. Não é pessoas que não têm nenhum tipo de religião que vão ser atacadas por forças das trevas. Mas pessoas da igreja também são atacadas. Qualquer E eu pessoa. acredito que também tem esse foco, porque naquela época, principalmente nos Estados Unidos, não, é diferente do Brasil. A maior concentração de protestantes, querendo ou não, de outras religiões estão no Brasil. Para a gente ser miscigenado e tudo mais. Mas nos Estados Unidos, ali na questão norte, ali da América do Norte, a maioria das pessoas lá são o quê? São católicas. A influência da Igreja Católica lá é maior, querendo ou não. Então, tem toda essa questão ali, são pequenos elementos das histórias reais que ele introduz na história. Então, eu vejo esse lado dele trazer da Igreja Católica, né, que o Ed e a Lorraine eram católicos romanos. Então, tem toda essa questão dele fazer essa crítica. Olha só, não é só porque eles vivem dentro da igreja que não vão deixar de sofrer como uma pessoa que, por exemplo, não faz parte da mesma religião. Ele quis mostrar que qualquer pessoa está propensa, tanto uma família estruturada, quanto uma família que não é estruturada. No segundo filme, ele vai dizer que as entidades atacam as pessoas que estão mais vulneráveis. No quarto filme, a gente não vê ninguém vulnerável. Muito pelo contrário, a gente vê todo mundo feliz. Uma crisma, um bolinho de aniversário. Então, não tem ninguém ali de forma emocional abalada para ser atacado, mesmo assim, que passaram por tudo que passaram. Até mesmo quando a Laura falou a questão do livro, eles eram uma família feliz. Mas, mesmo assim, a entidade agarrou neles. Então, eu acredito que, assim, o James, ele pegou isso, ele passou essa crítica à sociedade. E acho que quem consegue olhar por esse outro ângulo, todo o filme, todos os filmes, o universo inteiro, cara, a freira é a prova disso. Vala que veio da imagem de uma freira. De uma mulher. Tipo, pra testar a fé da Lorraine e de todo mundo que tá no cinema, porque na história real fala que tem nada a ver com a freira. Então, tipo assim, isso é muito interessante. Esses pequenos detalhes que ele puxa, se a gente vê de outro ângulo, se torna muito interessante. Então, eu acho que ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Era esse ponto mesmo que eu ia comentar. Fora que também, quando a gente fala de exorcismo, a gente sempre lembra de Igreja Católica. Não tem como não lembrar de Igreja Católica. E eu também vejo por um lado que, tipo assim, Deus é o mesmo para todas as religiões. Então, no final,
é a fé que vai, talvez te salve, mas independe da religião. Se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, sei lá, qual que seja a sua religião. No final, é a fé que vai te salvar. É você acreditar que Eu acho, Deus está ali. E é o que ela falou, eu acho usou do católico porque é o que mais tem na época e porque E a maioria dos casos também que são mostrados também para o público, assim, para a mídia no geral, todos eles são basicamente vindos da Igreja Católica, relacionados à Igreja Católica. sim. Não é aquilo, é imagina você como. dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro e O achando que Bruno, você o Bruno consegue tá tentando falar faz uma meia hora, coitado. Fala, Bruno, fala. Não, é que. Não, eu concordo com isso, mas aí eu vou discordar em um outro ponto. Que eu tenho que ser. Hoje eu vim para discordar mesmo. Eu acho que o filme em si, no contexto geral da história, ele fecha assim de forma linda. Ele é absoluto. Porém, ele não precisava. Como a Hilary mesmo falou, é a história do casal. É um romance, desde o primeiro filme. O terror, ele é o coadjuvante. A gente sabe disso. Só que o filme não precisava ter a história da família. Eles poderiam ter focado, tipo, só nos Warren. O casamento, a Judy com a canção de Niná, os poderes dela vindo, as operações. Eu acho que seria muito melhor. Eu acho que seria mais redondo. Porque tá ligado a ela. Eles quiseram misturar e aí eles não desenvolvem tão bem 100% a família, quanto tão bem os Warren. Falei certo. Cara, Então eu Bruno, acho que é isso peraí. que pesou. Seu áudio não quer. Seu áudio tá muito sombrio aqui pra mim. Juro pra Sério? você. Porque tá a sua voz e parece que ao mesmo tempo tem um eco da sua própria voz. fala que no fundo. Juro por Deus. E Você quer você que eu vai tire ver o na fone? edição depois. Vai queimando, vai queimando. Tira o fone pra ver se. Só pra ver Você se quer que eu melhora. tire? Peraí. Ele começou a falar, tava normal. De repente começou um eco no fundo. Eu, tipo assim, gente. A vala que entrou na ligação. Eu vou colocar um ícone assim nessa hora. A bala que entrou. Esse melhor, sim. Bem melhor, amigo, bem melhor. Melhora? Aí não vai ficar nada sombrio. Sim. Então, eu vejo que o filme, tipo assim, o potencial dele é imenso. Primeiro que eles acertam com uma cena de abertura maravilhosa, incrível. E não é só o contexto da cena de abertura, óbvio. Mas também porque eles pegam os atores que parecem muito o Patrick Wilson e a Vera Farmiga. E eles colocaram a caracterização deles perfeita. Sim. Então eles arrasam nisso. Segundo momento, como eles constroem a cena. Ele te dá um desespero. Óbvio, como a gente sabe que a Judy não morreu, eu acho que isso fica. Porque você... É uma história de drama com terror, mas você sabe que vai ter um final feliz. Você sabe que Você não ninguém sente perigo. da família principal vai morrer. Por mais que saísse quando tem no trailer do cemitério, tipo, pra mim era esperado, os três vão estar vivos. Eu não fiquei com aquilo do tipo, eu sabia que alguém ia morrer, mas eu não esperei que eles fossem matar alguém. Pra mim seria maravilhoso, eu concordo, porque eu gosto de ser surpreendido. Então, nesse fato, acho que a história pecou, porque eu já sabia a conclusão. Bruno, tá? Eu não sei como era a experiência Por de cada isso um. não se deve assistir trailer, gente. Eu não assisto trailer. Peraí, nem de Você vocação tá você assistiu? certa. Nem de invocação. Assiste tudo. Cara, pra que eu vou Assiste assistir o trailer se os trailers de hoje em dia contam basicamente tudo que vai acontecer no filme? Eu prefiro chocado. chegar no filme. Eu sei que o filme vai se tratar. Eu sei que o Eles filme. venderam um tempo assim do mal. Primeiro que eu não vi a cena da Lorraine falando, I'm sorry. Não vi. Não vi o Ed soltando o famoso Lorraine. Não Menina, não rolou. teve mesmo. Senti Nossa, falta. Senti. Aí chega ali. Eu fui com a expectativa de terror. Não vou mentir. Bruno, eu achei de última hora que eles iam colar a gente e iriam matar o Ed. Porque assim, tá tendo uma briga lá nos bastidores da Warner, né? Tanto que nem teve Ah, premiere do
Nem teve premiere do filme. E a gente sabe que essa briga tá desde 2022, depois que o antigo diretor morreu e o filho assumiu. Negócio doido. E eu achei, sinceramente, que eles iriam matar o Ed. Porque tá girando isso, cara, ali. Não teve premiere do filme. Estão Não teve alfinetando. mesmo, verdade, não teve. Eles estão Não teve. alfinetando a Warner. O próprio post da Vera colocou isso. Demônio zero, o Warner 1 e ela morta. Então, pra mim, eles queriam matar o Ed. E nem a Vera nem o Fred que optaram por isso. Porque, poxa, o Ed, não, cara, ele morreu em 2006. Ela ainda ficou sendo enfermeira dele depois do ataque cardíaco que ele teve. Então não faria sentido, mas eu acho que é isso. E eles estão brigando com o James Wan pelos direitos autorais, porque quem tem é o James Wan. A Lorraine assinou com o James Wan. E a Warner quer se apropriar disso. Então eu achei, eu juro, até o filme lançar, é preciso pegar spoiler com outros países que já tinham lançado, que eu precisava tirar do meu coração que o Ed não ia morrer. Porque eu juro que eu já Nossa! Mas aí eu fiquei chocado, porque eu não sabia dessa briga, de verdade. Então, por isso que eu fui já, tipo assim, eles não vão fazer nada. E só que eles entregam, pra mim, os últimos 30 minutos é o melhor de Perfeição. todos da franquia. Assim, o diretor, ele conseguiu me causar uma tremedeira desde a parte do terror, que ele acerta demais, até a última cena que é linda, a do casamento. É tipo assim, eu não chorei, mas eu fiquei bem emocionado. Eu chorei. Eu chorei. Então, eu acho que o filme, assim, se fosse só a família principal, os Warren, eu acho que seria tipo 1000/1000. Porque assim, eu queria, por mais que é ficcional, eu sabia da história verdadeira da outra família, sabia que não tinha nada a ver com o que ele estava falando, eu fiquei curiosa para saber mais. E aí o que me pega, que é o único ponto que eu critico, eu adoro Invocação do Mal 3, tá? Eu gosto muito. Mas é os únicos 2 pontos que eu não gosto, é tipo aquelas resoluções de você saber. Eu prefiro não saber, como no primeiro filme e no segundo, do que ficar aparecendo tipo como se fosse jornal ou vem a tela. Família, tananã, tananã. Não, não quero. Você não me entregou toda a história. Então eu não quero saber se eles ficaram na casa ou não ficaram. Deixem aberto. Então, pra mim, é o único ponto que pega. E o segundo ponto, eu não sei se vocês... Eu achei o CGI do filme para as entidades péssimo. Para mim, elas ficaram animalescas em muitos pontos, principalmente aquela senhorinha. A véia. Gente, Meu único quando ela ponto tava de com a vista é dessa. boneca, eu comecei a dar risada, eu não me assustei. Porém, eu me assustei sim na parte da cama. E aí eu vou entrar no ponto que o terror não traz sexo. Ele trouxe de uma forma melhorada, porque se vocês lembrarem a cena, quando o pai sobe, porque o pai desafia a menina, e você não pode desafiar a entidade que ela vem, que ele fala assim, você tá mentindo, ela veio, é a esposa do cara que foi morta machadado, ela tá em cima dele, e a posição, se você ver pelo espelho, é como se ela estivesse estuprando ele. Mas ao Nossa, mesmo. Laura, e Mas, aí? Então ele traz o sexo de não, outra sim, forma. amigo, mas é mais exatamente tipo bizarra. assim, não é explícito. Não é aquele negócio que Isso. tá o cinema inteiro, o som assim, gemessão na tua cara, no teu ouvido, não é isso. Não. Tô participando do sexo. Parece que você tá, tipo assim, meu Deus, vim Assistindo. assistir um filme terror, tô assistindo pornô, não é assim. É que a Laura Mas eu tem entendo o que a birra Laura com fala. ex. E eu Ela também tem birra com concordo. Porque, assim, quando a gente quer ver um filme de terror, a gente quer estar ligado à história, a gente quer se surpreender. E, às vezes, ainda mais em um filme que tem entidade assim, não precisa ter o sexo. Se é numa metalinguagem, vamos colocar assim, ou, por exemplo, no Invocação do Mal, que eu achei brilhante a cena, porque eu assisti 2 vezes o filme. Na primeira eu falei, será que é isso mesmo? E quando eu assisti a segunda vez, eu peguei a cena do espelho e falei, caralho, é isso, socorro! É diferente num filme slasher. Por mais que eu fale, o slasher, a gente sabe. Grupo de jovens, o que jovem faz? Besteira. E a gente quer ver jovem fazendo besteira. Então o sexo se enquadra nisso. Estamos na floresta. Tem um grupo, todo mundo tem um amigo que acha legal e vai estar com namorado, namorada, namorade, que vai pro meio da floresta transar.
Ou os que usam droga, os que bebem. Então, tipo, é jovem fazendo besteira. Então, pra filme slasher, isso se enquadra. Para um filme terror que tem uma carga emocional ou entidade sobrenatural, o sexo não se enquadra. Porque a gente quer ver todo um contexto. A menos que seja tipo. Eu assisti um Horror Amityville em 1984. É um dos primeiros. Quando conta a entidade e que ele abusa da menina. Então a cena de sexo ela é muito forte para a época e ele se Caralho, enquadra na para, cena. velho. Entendeu? Amigo, você nasceu que ano mesmo? Que você assistiu o filme em Não, eu nasci em 1984? 1995, mas o filme é de 1984. Não, amiga, Ai, ele falou eu que você entendi que tu tinha assistiu assistido o filme em em 1990. 1990. É Ai, que... gente, sorry pelo erro. Tá? Eu já assisti, tá? Vamos lembrar aqui também, tá? Ai, ó, maravilhosa, ela me entendeu. Vocês ficaram me zoando aí, mas Não, ela me entendeu. a Só saiu gente errado a entendeu, palavra, a mas gente o só pessoal quis vai zoar entender. mesmo. Não, eu não entendi, não. Porque teve uma vez que o Bruno mentiu pra mim falando que tinha 37, 38 anos, porque eu tava zoando um membro do nosso grupo, que ele tem. Eu não vou falar o nome dele, mas ele tem 37, 38 mais ou menos, e ele paga como Gabriel se ele Galli. tivesse uns 20 e poucos. Até o cabelinho dele ele usa que nem um menininho. É, Bora né? passar Enfim. outra coisa. Bora passar. É, fofoca passada pela metade, eu corto. Tá, Eu vocês boto um não pi no conhecem. nome. Eu boto um pi É no nome. só. Não, é só Mas o Bruno e o Edu que conhecem. Vocês não vão conhecer. Ele é Mas não ADM de uma importa, página de terror, eu não posso falar. a gente Eu não posso Vou te gosta. mandar o perfil, vou te mandar o perfil. Ah, eu Ele acho que eu Não sei tinha quem entendido é quem era então. ainda. É a... Você sabe mais ou menos, amiga. Você sabe mais ou menos. Você sabe um dos membros. Você não sabe quem é o outro membro. Enfim, mas é dessa página que vocês dessa estão pensando. página mesmo, entendi. E aí. E aí o que acontece? Aí uma vez eu comecei a zoar, assim, falar algumas coisas disso no grupo. Aí o Bruno quis fazer uma lacração comigo, uma lacração engraçada. De que ele tinha 37, 38, se eu tinha algum problema com isso, e ele falou muito sério. E o Bruno quase nunca fala sério. E aí eu pensei que era verdade, e eu falei assim, mas como que você tem 37? Eu te conheço pessoalmente, viado. Você é mais velho que eu, como assim? Aí foi isso, é porque como ele Eu tem uso os 84, produtos bateu. Ivone. Aqui, ó. Nossa, tá babado, tá babado. Mas enfim, quando ele falou do 84, eu comecei a rir, porque eu lembrei desse. Aí você pode cortar tudo isso, tá, Laura? não, e eu acho Gente, que no filme eu queria. Não vou negar de quem, acho que já tá claro de quem, né? Assim, se fosse ter uma cena, mas eu já tá claro de quem deveria ser, né? Porque aquela cena 2, aonde ela fala. Cara, a própria Vera falou o seguinte, entre aspas, é tão interessante esse relacionamento que os nossos personagens têm, que é na fala, é no olhar que deixa aquela coisa mais explícita, fazendo o público imaginar outras coisas. E o exemplo disso é o quê? A cena 2 é minha favorita, em que ele diz o seguinte, abre aspas, eu acho que eu não consigo dormir tão longe de você. Aí ela vai de soltar pérola o quê, gente? Que talvez assim você vai ter um bom motivo para querer voltar para casa. Gente, ai, Poético. lindo! Parece. Gente, eu acho que a questão da Vera e do Patrick é uma coisa, pra mim, bizarra. Eles não são os melhores atores do mundo, eles são ótimos, tá? Calma, eu não quis dizer falando mal. Não é uma Nossa, crítica, eu juro, calma. Gali, Eles Aí lá repensa. vai o Gali, que já temos Repensa. críticos Rebobina, especializados de rebobina. atores. Ó, Não, eu vou rebobinar. Ó, é o Rebobina. seguinte, o que eu quis dizer com isso é, eles não são atores dignos, assim, de ter um Oscar, tipo Meryl Streep, Rebobina uma de coisa assim. novo. Porra, gente, calma. Eles são ótimos atores, mas assim, eles são tão bons, mas não é no sentido assim de ganhar 1000 prêmios e tudo mais. Eu quis Pode. dizer que. Nossa, eu não vou falar mais nada, cara. Só liga os assim, a Vera sinais aqui, por favor. perfeita. Não, Gali, Eu quis dizer. esquece esse negócio que você ia falar. Tá errado isso aí. Não, ó. Rebobina tudo. Corta tudo isso, eu vou falar do Zé. Não, não vou cortar, vou Assim, deixar você não, falando esse deixa. absurdo. Aí a gente vai perder nosso tempo por causa de besteira que eu falei por 2 minutos. Mas enfim, ó, o que eu acho é o seguinte: o Patrick e a Vera são dois atores excelentes, certo? É ponto final. E eles fazem você muito acreditar que eles são reais. Não que eles, pessoas, mas assim, os personagens são muito reais. E eu não tô falando dos Warren, como eu disse já, pra mim os Warrens
reais do mundo real, que viveram, que fizeram tudo que fizeram ou deixaram de fazer, são outras pessoas, são entidades. Eles são as entidades. Pra mim, a Vera e o Patrick, os personagens que eles criaram junto com o James Wan e tal, porque eles deram um toque deles na história. Cara, pra mim é muito palpável. E isso que torna todo. Eu acho que. Eu não concordo muito com o que vocês falaram sobre a franquia ser uma história de romance com terror. Não concordo. Eu acho que é terror, sim, com um fundo e toda a construção de um relacionamento, um romance, uma família. Entendeu? Não tô falando das famílias que tiveram as possessões, eu tô Pra falando você é da o família Warner contrário. mesmo. O Exatamente, é o foco é o terror com terror. Ah, romance. entendi. Exatamente. E o romance é a base de tudo, mas não é o principal. Isso pra mim é balela do James Warren. James Warren, não. Olha isso, misturei. O James Wan pra justificar algumas coisas que ele fez nesse filme, tá? Geralmente eu não sou tão crítico assim. Os meninos não vão concordar com isso, mas eu não sou tão crítico. Eu só tô achando que, tipo assim, ó. Pra mim, eu acho que foi muito fácil simplesmente falar que o filme é sobre os Warren, é sobre o drama, é sobre o romance, é sobre tudo, quando você cria um caso tão fraco que nem você criou para esse filme. Eu sei que não tem Uhum. nada a ver com o caso original, gente, isso eu já entendi, tá tudo certo, mas eu acho que então tem duas coisas. O Bruno propôs do filme ser só sobre os Warren, mas isso não ia vender, porque o Warren, como eu disse, o Warren tem que ter um caso no meio. Não, Não, eles não se eu vendam. Eles discordo. Eles têm que venderiam. ter. Migo, é um filme de quê? De drama? Amigo, eu acho que ia ficar. Eu acho que ele ia ter Não, muito se mais você crítica coloca a negativa cena Falando da do que dos Judy Warren. do que possuída, tem agora. meu, não, Inventasse um desculpa. caso que envolvesse os Warren direto na casa deles, ou alguma coisa que nem foi a Annabelle. Aí, beleza. Mas assim, o que Isso, colocaram mas o é drama isso que eu da tô família. falando. Ah, tá. Eu entendi que você queria um filme sem nenhum tipo de terror. Aí não faz sentido. Não, eu falei que Eu era tinha um filme entendido. que, tipo, focado Envolvesse neles. neles. Tá, Por eu exemplo, o achei ele espelho perfeito. chegou. Que pra mim aquele Beleza. espelho é o Thanos. É tipo Vingadores Ultimato, só que a versão Invocação do Mal. Porque, gente, ele rodopiando, fala sério, batendo em Roda, todo Achei roda, mundo. Eu tudo. adorei Jequiti. aquela cena. Foi tudo, foi tudo. Mas pra É mim, muito se fosse legal. só a história do espelho, de alguma forma ele chegasse, ou tivesse, marido da Judy, né, o noivo, ele tivesse o espelho na casa dele sem querer. E Ah, aí a história beleza. estaria tudo interligada só neles, não precisava ter o caso da família. Poderiam Porque já que interligar o espelho também. controlava, e aí os Warren, pensa assim, um roteiro novo. A gente tá falando desde o espelho. A Judy conhece o policial e ele tá lá no carro. E aí o caso dele, que ele ia dar o tiro, a bala falha lá. Esse cara que fosse dar um tiro nele, tivesse o espelho é apreendido pela polícia. E tipo, vai dar pra Vai virar interligando. evidência e tudo mais. Não sei o Isso. quê. Aí os Warren levam o espelho pra casa. Ele começa a mexer em tudo, igual tipo Annabelle 3. Porque aí a Annabelle aparecendo, podia parecer participação especial de tudo, deixar eles mais loucos que tudo. Já que a gente vai fazer um filme ficcional, tem que ser só eles, e aí, tipo, por que Abraça a explicar? ficção. Abraça a ficção, totalmente, entendeu? É, Isso porque seria assim, legal. se você pega no 2, até a Vera Farmiga falar o nome do demônio, a gente não sabe quem é o demônio controlando as outras entidades. E ele perde a força E nem quando ela nesse, né? fala o nome. E ela nem Ah. falou nesse último, né? Não teve Então, nome. é isso que pega. Como que eles têm superpoderes do nada, superpoderes entre aspas, né? Não E é foi tipo, ela nem coisa. fala o nome do demônio e tipo, a Judy é tão poderosa assim? Ela é o quê? A Fênix Negra do Invocação do Mal? Que só com um toque ela já acaba com tudo? Eu acho que foi o fato Você dela entendeu? É tipo assim, encarar. esses detalhes que eles não se atentaram, porque como o filme tinha que ter um caso na cabeça deles, assim, para Isso. interligar toda a história, E escolheram eles justo o poderiam ter um último, caso. porque foi o último A mesmo, né? A família poderia ser o caso. Tipo assim, podia continuar o título, Invocação do Mal 4. O último ritual. E o ritual, porque é a família o ritual. Então, se todo o espelho fosse, de certa forma, interligado com a família, já que a gente está abraçando a ficção, vamos criar um caso novo. É baseado em fatos reais. É como a Hilary falou, não é o fato real, porque é totalmente diferente. Então aí podia pega todos os personagens, aí você vai interligando tudo. Ia ser
perfeitos, sabe? Tipo, ia ser incrível, porque aí poderia até colocar o xerife, que ele aparece só no churrasco da família, e ele poderia estar lá, tipo, interligado também. Você entende? Poderia fazer uma história, tipo assim, maior, e aí a história ia ter o drama profundo, porque você fala assim, meu Deus, ia ter susto, ia ter o vestido de noiva, a cena do vestido de noiva, ligado com a Judy, com a cena do 3, e aí vamos lá. Efeitos práticos. Quer usar o CGI? Não deixa animalesco. Pelo amor de Deus, aquele sorriso parecia sorria 3, 5, 6 já. Eles já estão pegando, fazendo ó, um featuring aí. Porque não dava, gente. Você ia levar um susto, mas depois que você olhava para a criatura, você dava risada, você achava que era o Coringa. É só o susto do jump scare. Só aquela tensão Isso. do momento que te pega. Depois, se realmente você parar pra olhar de fato, a criatura não vai te dar medo. Eu É. acho que em relação ao filme, a família Sloan tinha. Era assim, a Jameson pegou o roteiro e falou assim: Jameson, o Michael é o roteirista. Toma, pega isso aqui e escreve uma coisa. E encaixa esse maldito espelho também. Encaixa aí dentro. E vai com a história. Vamos registrar aqui que eu acho que o Bruno deveria ter sido o roteirista do quarto filme. Não que foi ruim, tá? Mas Bruno já pode escrever para fazer um IA, que ficou muito bom esse roteiro, Maravilhosa. Tá? Mas, assim, eu acho que foi meio que obrigatório ser a família de Mulder, porque eles tinham que ter o quê? Um chama para quem gosta de terror. Porque, assim, o Zoom é certeza que quem é fã da velha do Patrick, porque como tá, isso aqui tá ganhado. O Zoom é a velha do Patrick. Iam. Os fãs que gostam dele já estavam no cinema. Mas, assim, tinha que ter um caso famoso para atrair mais público. Então, eles tinham que ter a família Spoiler. Se não fosse porque, assim, gente, são só 10 casos notáveis que eles têm. Eles podem ter, sei lá, 10 mil casos, mas só 10 ficaram famosos. Só 10 é que expandiu, assim, que as pessoas. Os Warren já conseguem conectar um outro. E eles já tinham usado quase tudo. Então, o James falou assim: a gente precisa de um caso famoso, que por mais que não seja no Brasil, no mundo afora, nos Estados Unidos, principalmente, na cidade deles, é famoso. Eles eram conhecidos por isso. Então, acho que ele tinha que ter um caso que estava na boca do povo. E principalmente que tem o livro. Uma coisa ia ligar a outra. Então, querendo ou não, foi meio que obrigatório essa questão da família Fogo no meio. Foi obrigatório. Então, acho que o James pensou assim: vamos finalizar o arco. Porque, assim, para mim, eu olhando com o olho crítico, não teve muito nexo coisa com a outra. Tipo, do nada a família Fogo ganhar o espelho que os Warren anos antes. Para mim foi um pouco sem nexo essa parte. Deveriam ter dado um cuidado a mais para essa questão de ligação de uma coisa com a outra. E, tipo, do nada. Primeiro que eu já queria dar ali na cara da Judy. Vamos registrar isso aqui, não apaga, não. Né? Os pais aposentados, vamos aqui, né? Em casa, fazendo bolinho, assando carne. Aí ela vai fazer o quê? Vai lá buscar o demônio. Gente, vamos falar aqui. Vai descobrir. Pra quê? Não sei. Tá o filme inteiro cantando a canção pra fugir e de repente, nossa, vou lá. Eu acho que, assim, poderiam ter acrescentado a relação do Padre Gordon com os Warrens. Na minha cabeça, eles poderiam se envolver no caso por consideração ao padre. Porque o padre foi lá. Eu acho que a Lorraine poderia ter tido algum tipo de ligação do espelho com o padre, que era um ente querido para ela, e eles irem lá para resolver o caso. Não a Judy, que passou todos os filmes que a gente conhece fugindo do Satamira, e ir na casa do Satamira. Entendeu? Não faz sentido. Ficou em aberto para mim. Eu acho que ela só foi porque eles criaram aquela relação de tipo assim, que aquele demônio específico estava atrás dela há muito tempo. Então eles tinham ali uma conexão muito forte que ela não conseguiu lutar contra. Tanto que naquela parte que vocês falam sobre o espelho, eu acho que ela consegue parar tocando no espelho, olhando lá pro demônio, porque ela passou a vida inteira fugindo. E agora ela não foge mais. E o fato dela encarar aquele medo dela enfraqueceu o demônio. Que seria a mesma coisa que você chamar ele pelo nome. Fora que, tipo, faz parte dela. Quando a Lorraine tocou, atividade. Quando a Lorraine tocou no espelho e quebrou,
ela já sente até como se tivesse interligado com a bebê no útero. Sim, Tanto que eles tentaram matar a pequena no quarto, né? Ela morreu. Detalhe. sim. Não vou falar essa parte com tópico sensível. Mas a questão ali do CGI, eu acho que sim. Esse cenário que a gente está vendo teve uma certa, como é que eu posso dizer, um descaso da Warner em relação a isso. Para mim, eu acho que foi isso. Porque, tipo assim, os dois primeiros filmes, quando não era famoso, quando ainda não tinha o diretor, quando ainda era o James dirigindo o filme, e detalhe, tá, gente? O segundo filme não era pro James ser dirigido também. Era pro James ter dirigido só o primeiro. O segundo não era pra estar nas mãos dele. Ele O nunca nosso dirige casal, mais de um, né? Ele não gosta. igual o Pedro, que nunca grava mais de 3 filmes numa sequência. Mas esse ele gravou. E aí, gente, o ponto que eu quero chegar é, tipo assim, teve um descaso muito grande nesse filme, em questão de CGI. Tá, a cena da Annabelle eu até passo pano, por quê? No meu Ó, entender, Eu gostei. Eu no meu gostei entender, também. ela ter ficado gigante é uma alegoria ao fato da Judy, mesmo adulta, e parecer uma ainda coisa ter tão medo. É, ela ainda tem medo, Sim, porque simboliza o sim. trauma dela. Ela ficou com tanto trauma quando era criança, até que ela fala naquela parte, você gosta de boneca, Judy? A Judy diz o quê? Não muito, né? E a Judy Nem fica com eu. medo. Então, aquela cena que ela fica aquele pavoroso, gigante, que a gente falou assim, nossa, gente, ela tem medo desse troço, ó que CGI ruim. Mas, tipo assim, olhando pelo ângulo onde alguém tem trauma de algo, gente, quem tem trauma de alguma coisa, até isso aqui já desencadeia coisas gigantescas na nossa mente. Então, Uhum. acho que foi uma sacada essa questão da Annabelle, de ser aquele CGI ridículo, gigante, que simboliza o trauma dela, e o quanto a Judy era a pessoa que era mais fraca emocionalmente. Essa é a realidade. Não era a família de Bola, era a Judy. A Judy que ficava fraca emocionalmente. Uhum. Primeiro que ela estava mentindo, ela estava passando ali pelos primeiros estágios de uma possessão e ninguém reparou. A Lorraine até que tentou, mas ela, naquela hora da mesa, ela falando várias coisas, tipo, nada a ver, já era as primeiras manifestações. E Ela eles tava cantando a canção, não tava? Aquela hora no jantar. naquela hora do jantar. E ela queria tanto, tanto, eles queriam tanto viver normais, a Lorraine, nem tanto o Ed. Mas a Lorraine queria tanto se aposentar de tudo aquilo e viver a vida dela com a família dela, que ela fecha os olhos para todos os sinais. Porque a gente acompanhou, viu que a Judy deu todos os sinais, ela deu todos os sinais. Então acho Sim. que tipo assim, o filme em si teve muito descaso nessa questão ali do CGI. Poderia ter sido melhor, como foi. Gente, os primeiros filmes foram só maquiagem. Não teve CGI, cara. Não teve CGI, entendeu? nem no Já terceiro. pra Freira 2 desandou o negócio. No primeiro que nem era com atriz. Mas assim, não vamos entrar nesse tópico porque eu amei, quase beijo a Freira de tão bonita que ela. Falei do Léo. Falei do Léo. É, Gente, esse lance que o Bruno comentou sobre a Judy ter esse poder de tocou no espelho, pronto, virou a Fênix Negra. É porque, assim, dentro dos parâmetros da igreja, quando você demonstra que você está vulnerável, tem uma única brecha bem pequenininha ali em você, o demônio ele vai se adentrar dentro dela como se fosse um vírus, entendeu? Só que quando você percebe que o demônio só tem poder sobre você quando você permite dar esse poder, é o momento em que você ergue sua cabeça e você ganha uma força, digamos que um superpoder, entendeu? Então, a partir do momento que ela para de fugir, que ela sente segurança na voz da mãe dela, para de fugir e encara isso. Não tem para onde correr. Ou você encara ou você encara. Ou então vai continuar te perseguindo até o final da tua vida. É o momento que ela se toca, ela percebe, pô, se eu abaixar minha cabeça, eles vão continuar vindo. Então, por que eu não vou bater de frente? Então, ergue a cabeça e aí é o momento em que ela cria a força dela. Isso dentro da Igreja Católica é interessante porque eu já presenciei um caso de uma colega nossa, falando aqui rapidamente, anos atrás, quando eu era muito frequente dentro da igreja, eu era intercessor e tudo mais. E teve um caso de uma das nossas intercessoras que uma coisa entrou dentro dela. A gente presenciou, a ai, gente eu lá, arrepiei. a gente presenciou, não sei se pode estar falando isso, mas eu não vou citar nomes. A gente presenciou, ela era depressiva, ela tinha suas vulnerabilidades pessoais, e o que aconteceu? No meio de uma intercessão, ela repousou no Espírito Santo, como é o que é dito dentro da igreja. E nisso, ela era o quê? Tinha 16 anos de idade, uma mocinha, literalmente. E a gente escutou 3 vozes diferentes dentro dela, saindo de dentro dela.
uma força sobre-humana. Era uma voz de uma criança, era uma voz de um idoso e era uma voz de uma mulher, como se ela fosse uma fumante. E ela nunca fumou na vida. E quando a gente estava fazendo, quando acontece esse tipo de caso, a gente que é intercessor tem que ficar longe, orando com o seu texto na mão e orando com força total. Foco, sem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. E quando o padre chegou até a gente, eu e mais 2 amigos meus, ele falou: não abaixa sua cabeça, não ajoelha, porque isso é demonstrar que você está fraco, que você está vulnerável. O que é que aconteceu? Meu amigo nunca foi de acreditar nisso. Nunca, nunca, nunca. Ele é cético pra caralho. O que é que aconteceu? Ele pegou e abaixou a cabeça e ajoelhou. Ele falou que essa sensação de ajoelhar e abaixar a cabeça dele veio do nada. Automaticamente o corpo dele reagiu dessa forma. Porque a menina que estava com essa suposta criatura dentro dela, desse demônio dentro dela, olhou, encarou e deu risada pra ele. E aí foi quando ele teve um surto psicótico e ele falou: ela me olhou, ela me olhou, ela me olhou. Pronto, ele fraquejou. Nessa que ele fraquejou, ele nunca mais pisou os pés dentro da igreja, de tanto trauma que ele ficou. Então, assim, quando você demonstra, como o padre explicou, quando você demonstra fraqueza, você abaixa sua cabeça, mesmo que você esteja orando em oração e tudo mais, se você abaixa sua cabeça, parece que você está dizendo: ai, não consigo, gente, pode vir. Entendeu? Então, é aquilo. Não basta ter sua fé. Você tem que, de fato, acreditar que sua fé é muito maior do que qualquer tentativa de algum obsessor, ou demônio, ou entidade de entrar dentro de você, ou então permanecer ali na sua vida. A freira Entendeu? fala muito Então, não faz disso, né? sentido a reação dela. Sobre a fé. A freira tem muito disso sobre você ter fé. O tempo todo fala, você precisa ter fé. Não basta só, tipo assim, ai, acredita em Deus. Tem que ter aquela fé que E eu todo acho mundo que vê. ela ainda responde a nossa pergunta do porquê a Lorraine sempre quer bater de frente com todo espírito que ela vê. Gente, a mulher foi no sótão, caiu, se quebrou todinha. No 2, a mesma coisa, vai atrás. Toda ela que vai atrás. Tipo assim, a gente só vê a Lorraine subindo as escadas, a Lorraine descendo a escada e o Ed gritando Lorraine. É só isso que a gente vê. E eu sempre me fiz a pergunta durante todos os filmes: que diacho de mulher teimosa? Ouve teu marido, não vai atrás do coisa ruim, né? Mas ela vai. E eu acho que essa cena da Judy mostrou isso, quando ela disse assim, porque, querendo ou não, foi ela que ensinou a Judy a fugir disso, desde pequena. Sim. Então, quando ela toma ciência de que ela ensinou algo que ela nunca fez, é aí que tem a virada de chave para elas duas. Que é quando ela diz, não foge, enfrenta. Porque é o que ela fez durante todos os filmes. Ela não foge, eles não fogem, eles enfrentam. Então, acho que esses pequenos detalhes vão responder nossas perguntas ao longo dos filmes, e o que é um detalhe muito interessante. E é essa questão ali que ele falou sobre possessão. Eu também sou da igreja, não parece, mas eu sou. E aí, eu sou da igreja evangélica, a igreja da Pentecostal, não sei se vocês conhecem, mas é aquela famosa igreja onde as pessoas giram, que é igual um piano, que algumas pessoas falam. Então, para a gente é bem comum isso acontecer. Por isso que eu digo que exorcismo não acontece na católica, acontece em várias outras religiões. Na minha, eu já presenciei. É uma coisa muito surreal, de verdade. A gente já aconteceu caso de eu ver pessoas levitarem, gente. Por isso que eu não duvido de nada que me falam, porque realmente é uma coisa real. E o filme traz isso pra gente, sobre fé, sobre acreditar. Porém, acho que na Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, que fé sem ações, ela é morta. Então não adianta só a gente acreditar, né? O filme ele mostra isso, não adianta só tu acreditar, tu ter fé. Não, eles têm a ação de fazer, de enfrentar. Ah, mas são santos, não, gente, ninguém é santo. Mas a fé e a autoridade que a gente recebe no nome de Jesus, estando falando em Deus, ela realmente tem poder. Deus realmente nos capacita. Então acho que o filme traz muito isso e gente, o filme é completo. É completo. Se a gente for falar aqui de cada tópico, a gente vai passar a noite toda. O Vai filme mesmo. é um filme muito bom. É um filme muito bom. Tem seus erros, tem. Apesar dos pesares de todos os comentários, da questão de CGI, da questão da gente sentir um pouco mais de falta da família Smurf, ou de querer que só o foco seja nos Warrens. Eles têm, claro, esse ponto, esses pontos fracos, mas quando a gente vai analisar o filme como um todo, todos os pontos que cercam ele, assim, a gente assiste o filme e às vezes a gente não consegue responder para nós mesmos tudo que a gente tem de pergunta.
mas em debates tipo o que a gente tá fazendo, muitas vezes a nota do que você pensou pro filme vai mudando. Porque você vai debatendo, você vai, é isso mesmo, realmente é muito legal, faz sentido. E a gente vai mudando o que a gente acha sobre o filme. Às vezes pra melhor, às vezes acaba sendo pra pior. Não sei como foi pra vocês Isso. durante esse app. A gente já tem aqui, gente, 1h e 24 minutos de episódio que passou voando, tá? Da E gente a gente nem discutir. chegou no tópico, né? Que era sobre os próximos projetos que vão envolver as séries. Rumores, né? Que vai ter um É filme. verdade. Eu acho Inclusive, que a gente tem mais um episódio Sim, podia sobre fazer um os especial do Thor. supostos rumores. a gente pode pensar em trazer rumores dos filmes de terror, a gente começa a falar sobre, sobre essa parte. Mas eu não posso deixar de comentar que talvez existem dois pontos que eles podem partir para trazer novos filmes desse universo de Invocação do Mal. Que eu senti a partir desse filme. Tem o ponto dos rumores que saiu, né, da parte deles, do comecinho de tudo, tal. E tem o ponto de que com essa aproximação da Judy, dela sentir, dela ir atrás, eu senti que eles poderiam continuar o universo dessa vez de forma totalmente ficcional, só que trazendo a Judy e o marido dela como os investigadores. Porque agora ela não foge mais, né? Agora ela encara. Não vai ter, óbvio, eu não gostaria que tivesse, mas são dois pontos que eles deixaram abertos de que poderia ter. Tanto que. É que eu tenho medo deles transformarem meio Supernatural. Existe A Judy com o namorado virar um Supernatural. existe essa possibilidade, porque assim, um dos pontos que eu acho que faz Invocação do Mal ser um bom filme é eles terem um ponto de partida baseado em um fato real. Por mais que tipo assim, não tá igual, eles têm uma base. Muita gente não acredita que essa base seja real, que as coisas aconteceram, que eles mentem muito, mas eles têm ali um ponto, entendeu? De onde iniciar. Quando a gente inicia algo totalmente ficcional, a chance de erro é muito grande. E ainda mais quando se trata de um filme como Invocação do Mal. Você já tem uma base sólida de 4 filmes muito bons que geraram um universo ali com outros filmes também. Então a Tá gente lá em tem cima, né? ali. A gente tá lá em cima, a gente tem um universo muito bom. Se optarem, provavelmente não vão optar, mas se caso quisessem continuar um novo universo onde a gente tem a Judy e o marido dela, a chance de erro deles seria muito grande. E a aceitação de quem gosta do universo principal também talvez não seria boa. Então seria um erro se eles fizessem isso. Mas eu senti que eles deixaram ali um gostinho de tipo assim, nossa, gente, e se? Para mim, o melhor caminho que eles deveriam seguir. O James Wan foi questionado sobre e ele falou que por hora ele quer viver o final dessa era, então ele não tem nada em mente, né? Pelo menos Uhum. por ele falou. Mas eu acho que o melhor caminho que eles deveriam seguir, de fato, seria os spin-offs da franquia. E não querendo substituir Ed Horror, que a gente não dá. Por mais que pegassem para fazer uma série na HBO hoje, na Max, para mim, eu que acompanhei, é querer fazer um remake de uma obra clássica. Eu assemelho a isso. Porque pegar dois atores para ter a química da Vera e do Patrick não existe. Eu Não acho vai que é ter. muito cedo também, sabe? Tem essa questão da série. Seria legal, tal, a gente ter o universo em um outro ponto de vista, em outra perspectiva, uma perspectiva de série, seria legal, bacana. Mas tá muito cedo. O universo mal acabou, mal E o pior é fechou. que já estão produzindo, né? Já estão Sim, produzindo dele. estão E eu produzindo. fiquei tipo, E a gente cadê a Vera? A gente ainda nem superou o nosso Ed e Lorraine, a nossa Vera e o nosso Patrick. A gente não superou ainda. E a gente ter rostos novos nesses papéis é muito difícil. E todo mundo sabe que é muito difícil porque tanto os atores que interpretam eles mais novos, né, em Invocação do Mal 4 são muito parecidos com eles. Tem hora que você olha
que foca assim nos olhos, que você, tipo assim, meu, é a Vera e o Patrick ali. Então, se você trazer atores muito diferentes, cara, vai ser um baque muito grande, porque a gente é difícil desapegar da obra principal. E vai acabar acontecendo também a mesma coisa que já acontece, por exemplo, com o Pânico. Da geração que veio lá desde quando a Invocação foi criada em 2012, 2013, não vai aceitar a nova geração, entendeu? Então vai ser uma grande extensão de saco, vai ser uma grande briga dentro do fandom. Então vai ter tudo aquilo ali que vai mais atrapalhar e queimar a imagem da franquia do que beneficiar. Só que, Ele fez certo. infelizmente, o retorno financeiro que esse filme vai dar vai ser gigantesco. Sim. E, consequentemente, eles vão planejar mais do que uma série para continuar Pra tendo mim, nível de eles Eu fizeram acho. certo terminarem agora. Enquanto a gente já ama o universo, enquanto tá perfeito. Porque se continuarem, vai flopar. Vai flopar porque, querendo ou não, a base do filme é a conexão dos atores. E por mais que tragam atores parecidos, não vai ser a mesma coisa. Não vai ter aquela química. Ah, vai mostrar os casos, mas não vai mostrar eles, o foco neles. Vai Sim. ser mais pro terror. Eles vão puxar uma coisa mais terror. Foi como a própria Quando Vera Farmiga falou, né? Se eu estiver errado, me corrijo, mas se eu não me engano, uma entrevista recente, ela comentaram sobre a série, né, para ela e tudo que ela achava. E, se eu não me engano, ela falou que não existiria Invocação sem ela e o Patrick. Pelo que a Vera falou, que não sabia que estava fazendo uma série. Já começa bem aí que a gente viu que já estava tendo treta nos bastidores. Patrick foi lá e soltou a pedra. Sem Ed Lorraine Warren, independente se for um filme Isso, ou foi. série, não vai para frente. E querendo ou não, ele quis dizer, sem ele, a Vera não vai para frente. Eles foram a base desse negócio, desde o início. Sim. Eles construíram o única- personagem. Gente, A única coisa que eu acho que poderiam fazer um acordo e a série é como você falou, de tipo trazer casos que a gente não viu, só que de uma forma com que eles participassem do primeiro episódio, vai, uma série de 8 episódios, eles participam do primeiro e do último, e aí você só tem a narração deles e o decorrer dos episódios é toda. amigo, você é 10. Foi o que eu imaginei, tipo. Contrata agora, HBO. A Vera narrando depois da morte do Ed, por exemplo. Ela narrando os casos deles com pequenos flashbacks alternando entre eles e a realidade que eles viveram. Assim, tipo, com flashbacks no meio. Gente, ficaria perfeito. O próprio Patrick disse em 2020 que se fosse ter uma série dos Warriors, ele gostaria que fosse tipo WandaVision, que é entre dois universos. Então, ficaria muito perfeito. Então, gente, Sim. eles, eu vou comentar aqui a minha cena da motoca, eles da motoca. Ai, gente. Chorei, Ai, chorei. Que nossa, lindo, perfeito. que lindo. O casal que a gente gosta é assim. E isso toca no ponto, Só vem gente. aquela música deles na cabeça na hora. Qualquer cena daquele Pô, casamento no final é a música. Isso assim a gente pode tocar no ponto que o Gali veio falar sobre a atuação do casal, do nosso casal favorito. Ele falou uma coisa que, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, ele se deu uma controvérsia ali. Porque como dois atores que conseguem fazer com que a gente veja eles na vida real, que eles são os Ed e Lorne da vida real, não são dignos de ganhar vários prêmios. protesto. Protesto. Porque se A um Vera ator já foi se um ator não é capaz de fazer isso, aí que ele não é um bom ator, aí que ele não merece um prêmio. Mas o ator, ele faz você ver ele na vida real, você conseguir transportar, tirar ele daquele universo fictício e trazer ele pra vida real, aquilo. Isso é ser ator, isso é ser um bom ator e ser digno de prêmio. Não levanta a mão que você já passou sua vez lá atrás. Já teve a chance. Perfeito. Arrasou. Gente, eles são Arrasou. que até no mundo real, a gente vai ver as entrevistas, eles não sabem se olham pro olho ou pra boca um do outro. Eles vivem Ed Lorraine Warren em tempo integral agora. A amizade deles é tão linda. Vou ficar agora aqui, porque Invocação do Mal 4, gente, teve cena de fanfiqueira ali. Aquela ceninha dele agarrando a cintura e beijando o pescoço, eu já li aquilo numa fanfic. Vamos abrir. Foi meio fanfiqueiro no quadro. Nunca me imaginei Ed Lorraine Warren numa motoca, gente. Ela toda bonitona no seu lenço. Ficou muito fofinha aquela cena, mas ficou muito boa.
é assim, surreal. A amizade que eles construíram, tanto que foi lindo o texto que um postou pro outro ali no final do ano passado, no final das gravações, foi lindo. Então, assim, cara, como é? Eu me pergunto como é que eles não têm o Oscar ainda. Tá, eles são premiados com outras coisas. Mas, cara, ela foi indicada ao Emmy em 2009, por Menino do Pijama Listrado. Em Nossa. 2013, ela interpretou Norman Bates e Lorraine Warren no mesmo ano. Cara, Essa e isso é mulher muito bom, travou. porque ela faz papéis muito marcantes. Tanto ela quanto ele, eles fazem papéis muito marcantes, mas a gente consegue diferenciar um do outro. Tem papéis, tem atores, por exemplo, nada a ver com o universo de terror, mas tipo Grey's Anatomy, que a gente tem lá a Grey. Em The Walking Dead, a gente tem o Rick Grimes. A gente não consegue ver os dois em outros papéis. Só que ao mesmo tempo que a gente consegue eles são ver a marcados por Vera. aquilo, porque... Pode falar, amigo. Você é polêmica aqui, você é polêmica. Uma atriz que eu Não, acho é o que você estava que- falando. Uma atriz que não se reinventa. Não sei se alguém gosta, você é polêmica. Vou me cancelar. Mas eu acho que uma atriz que não se reinventa nos papéis, pra mim, que é famosa, é a Angelina Jolie. Tu olha pra aquela mulher, ela só tem as mesmas Bocão. faces, ela só tem as mesmas atitudes nos filmes, independente se é aquele olhar dela penetrante. Só tem aquilo. Aí tu Uhum. pega a Vera. Vou usar ela como exemplo aqui, mas, por exemplo, também é de diferente. Cara, o papel que tu coloca a Vera, ela vai de mãe psicopata a clarividente. Ela vai de clarividente a mãe de super-heroína em série de herói. E são papéis Ela vai extremamente marcantes. extremos e marca ela. Ela Isso- consegue dar vida para um personagem que ela consegue reinventar um personagem, deixar tão original que a gente não consegue comparar nenhum deles. Eu hoje, meus personagens favoritos dela sempre vão ser Lorraine, Norma e Kate Coleman e a Orca. Tu pega as três, as únicas que ela tem em comum é gritar. Só É. gritar. Esse é o ponto que eu ia falar. Ela tem papéis muito marcantes que poderiam tornar dela atriz apenas daquilo, tipo que eu tava comentando sobre Grey's Anatomy, sobre The Walking Dead, que, tipo assim, você vê aquelas pessoas só naqueles papéis. E você não consegue lembrar outros papéis que as pessoas que eles tenham feito. Apesar de serem muito bons atores do que fazem, a gente não consegue ver outros papéis que eles tenham feito. A Vera e o Patrick, a gente consegue lembrar de outros papéis. A gente, tipo assim, a gente sabe que ela é a Lorraine, a gente sabe que ela é a Norma. Então, tipo assim, isso que é ser bons atores e atrizes. A gente pega ele de Ed e vai pra quem encontra. Simples. Simples. A gente vê ele ali de Ed expulsando o demônio, no outro filme a gente vê ele o quê? Espertando todo mundo do oceano. Aí mais profundo a gente vai o quê? A gente acha o homem onde? No clássico. O Uhum. fantasma da ópera. O homem perfeito cantando, dublando, atuando. Tipo assim, Sim. são atores tão versáteis. É uma das coisas que me fazem amar eles dois. É essa versatilidade que eles têm em dar vida para os personagens. Literalmente, eles dão a vida, eles emprestam, não é mais eles. Eles emprestam ali o profissionalismo, o corpo deles, dão a vida ao personagem. Tanto que, tipo, cara, eles se chamam de casal falso no mundo. Porque Uhum. foi tão tenso o negócio que ele chama ela de minha esposa falsa, meu marido falso. Então, tipo assim, incrível. Ninguém vai esperar, gente. A verdade aqui, vai soltar o meme da bomba agora. A verdade Vera Farmiga e Patrick Wilson, Invocação do Mal, não vai pra frente. Pronto, falei, tô leve. Não, eu também, eu Eu concordo. 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 Falei, tô leve. Gente, tava tendo um debate hoje mais cedo no grupo, eu fui humilhado pelo Gary. Assim, não fui humilhado, né? Ele tá discordando comigo. Mas é citado no filme que são 3 entidades que estão sendo controladas por uma entidade maior, né? Digamos. Sim. Uhum. As 4 entidades, para vocês que viram o filme, vocês viram as 4 entidades ou não viram? Sim. Não, peraí. 4 o quê? As 4 entidades Não. principais ali do filme. É Ah, o espelho. a mulher, a mãe dela, o cara do machado e a entidade que está controlando eles 3 ali. Sim, a quarta entidade, ela aparece no começo do filme no parto. E também lá no final. É. Sim. E os meninos estavam tinha um dos meninos estava comentando no grupo que não, que a maioria dos comentários que eles estão vendo é de que não viram a entidade principal dentro do filme. Porque não viram Sendo que ela direito, aparece assiste de mesmo. novo. Não, ela aparece no começo do filme. É que a gente não sabe o nome dela.
E a cena também do espelho, que aparece a versão dele, o reflexo deles, já possuídos como demônios, e ele tá lá, ele brota atrás da Lorraine. Então, E tipo, também o bolo da pequena lá, da pequenazinha lá, no reflexo da televisão. Ela que sopra a vela. É a entidade, não é os espíritos da então, casa. é exatamente isso que eu Nossa, não entendi. verdade. É verdade, é a entidade que assopra a vela. É. Não é os espíritos da casa, porque quando uma entidade mais poderosa, que é responsável por castas de demos, ela passa a manipular a entidade mais fraca. Então, quando É, ele chega na casa, ele acordou os espíritos de vingança que vêm no corpo das pessoas. Porque, detalhe, gente, não é a pessoa que vem, não é a alma da pessoa. São espíritos que tomam forma de pessoas com sentimentos negativos que eles tinham no morrer. Então tem essa logística. Então, quando o espírito da entidade do espelho chegou e ele era o espírito dominante, aí ele acordou os espíritos que habitavam na vida das pessoas quando elas morreram. Então, e o que dava para associar, né, a entidade principal era pelo brilho que dava supostamente nos olhos. Então, já dava para saber que ela estava presente ali. e logo no começo, gente, a mão dá pra ver, na hora que a Lorraine tá parindo a Judy, dá pra ver ela querendo no teto Aham. lá, a mão. É, Sim. Ali é a primeira manifestação dela depois do espelho, quando a Lorraine toca e aparece possuída, né? Para vocês verem, outro detalhe interessante, que foi o que eu falei, o espírito assume a forma das pessoas. Quando a Lorraine se olha no espelho, a entidade assume a A forma da forma dela. Lorraine, Uhum. assim como assume a do Ed, a da Judy. Então é muito interessante. São muitos detalhes. Se a gente for destrinchar o filme, Nossa, a a gente vai gente passar aqui a fica. noite Passa mesmo. passa. Ah, incrível, gente. Vamos para as notas, porque agora realmente a gente extrapolou o nosso tempo. Qualquer coisa, se a galera gostar do episódio, a gente, sei lá, debate mais Tá ficando aqui, gente. o desenho durante o app. Bom, vamos lá. Começar as notas. Hillary, dou as honras para você começar. O que a gente faz essa parte? A gente agradece? É de 0 a 10 a nota, tá? De 0 a 10. Gente, 10. Eu amei participar, então é 10. Assim, foi bem diferente do que eu imaginava, né? Foi assim, foi tudo positivo, tá? Não que eu achava que ia ser negativo, mas eu fiquei um pouco receiosa, né? Porque a questão aqui do filme, ele tá gerando um pouco dessa polêmica, que eu fiquei um pouco receosa, mas foi muito bem recebida. Então, eu agradeço. Nossa página do Conjure Universo também agradece, tá? O convite. E eu espero que a gente possa participar mais vezes. Vai... A gente vai ter a série, outros apps também, outros filmes a gente convida. Bruno, notas. A minha nota é 8,5. Não pela história, mas para mim, por eles não terem um direcionamento central, assim, ter que expandir para outra família. E o CGI. Me pegou muito o CGI. Mas é um filme que é chave de ouro. Mas eu dou 8,5. Vou aceitar, tá? Mas. Vai, Gali. Solta a bomba. Acho que foi o episódio que o Gali mais ficou quieto. Eu tentei falar, mas não deu muito certo. Mas enfim. Ah, ninguém manda você vir falar uns absurdos, né, do casal. Fala a nota de novo que eu não entendi o que você falou. 6,5. 6,5. Pode desligar a câmera de novo, tá? Eduardo, com essa nota. a minha nota eu deixo no 9. É um 9. filme que realmente me pegou muito, supriu minhas expectativas. A história tem uma conclusão muito boa, me pegou ali no lado emocional também. Então, eu dou essa nota porque realmente é um filme que merece. Como o Bruno falou, tem seus erros ali em relação ao CGI mesmo, de fato. E ao fato de terem apresentado e vendido a história como o maior caso deles, o que impactou tudo, a história deles, mas não ter sido tão bem trabalhado dentro do filme. Mas, assim, a história mesmo, sem focar só nessa parte de já vir de fora de documentário, de tudo mais, é um filme realmente assim que fecha tudo com chave de ouro. Então é um 9 pra mim. Ótimo. Hoje eu tô muito concordando com o Eduardo. Minha nota também pro filme vai ser 9. Pelos pontos que ele tocou, né? Pela parte do CGI, realmente o filme se vendeu como, tipo, é o maior caso dos Smurfs, deles, né? A família Smurf e tal. E
realidade, o filme a gente não tem tanto, assim, da família, a gente tem pouco de todo o sofrimento que eles passaram, né? Que eles passaram anos de sofrimento terríveis, então a gente tem pouco disso. Então, por isso que a nota desce um pouco. Mas é o meu filme do ano e nada mais além disso. Independente da nota. Tem um apego sentimental. Deixa eu recapitular um negócio. Deixa eu dar minha nota, sim, porque agora eu me empolguei achando que era podcast, tá? Pode reavaliar. A gente vai continuar fingindo que eu não tenho H. Então vamos lá. Tá bom. Minha nota pro filme, como fama, é 10, não muda. Mas, em questão ali da crítica, eu acho que ela realmente fica no 9, vou concordar com ela, né? Questão ali do filme. Acho que nem tanto pela pegada do CGI, mas acho que em questão do casal foi 10, foi lindo a família. Mas em questão do filme, fica em 9 porque eu esperava, assim, como a Laura falou, por ter sido de uma família que foi um caso muito delicado e por ser o último deles, eu achei que faltou ali um cuidado especial de eternizar isso um pouco ali na tela sobre o quanto foi delicado para a família que eles passaram. Ficou Eu meio acho que por isso que é amenizado, bom. né? Isso, eu senti falta de um pouquinho deles darem um pouquinho de atenção para esse caso dele, já que foi o último. Uhum. Perfeito, gente. É isso então, galera. Eu acho que agora batemos o recorde de maior episódio do podcast desde a nossa volta, desde o nosso hiato, porque na edição total acho que vai dar 1h35, talvez, porque não tem tanta coisa pra cortar, a não ser a parte que o Gali fala besteira e tal. Mas se a galera gostar, quem sabe a gente não vem aí bater um bate-papo à toa depois, né? A mais sobre o filme. A gente deixa o Gali falar um pouco mais, né? Da opinião dele. Que ele foi silenciado quando ele queria falar umas merda. Enfim, encerramos o episódio, já tá longo demais. O Galho, eu não sei se ele tá travado ou o que aconteceu com ele, mas ele tá parecendo possuído, parado na mesma posição há 10 minutos pra mim. Não sei o que aconteceu. É isso. Até o próximo episódio, galera. Não sabemos o que vai ser ainda, a gente vai discutir. Eu acho que a gente vai trazer um tema aí que a gente já trouxe um tempo atrás. Não vai ser, acho que não vai ser de um filme específico lançado recentemente. Mas aí vocês vão acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais. Siga o Pode Horrorizar, se inscreva aqui no canal se você escutou ou assistiu até agora, né? E tchau!